Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica, segunda-feira, e você é muito bem-vindo, hein? Estamos ao vivo com o tema de hoje, o representante de Cristo no mundo. É uma semana que vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele é o Consolador. Muitas informações essa semana, algo muito importante para a vida do cristão e para você que não é cristão também, ou tem uma religião que não tem uma relação com a Bíblia, vale a pena você aprender um pouco mais essa semana também. Estamos ao vivo até às 9 horas da noite, espero você participando com a gente. É bem rapidinho, um rápido intervalo, a gente volta já. Bem-vindo à Escola Bíblica, espero que a sua semana esteja começando muito bem. Eu já começo mandando um abraço para você e para algumas pessoas que estão escrevendo para a gente pelas redes sociais aqui, tanto o nosso Instagram quanto o Facebook, que você ao longo do programa vai poder conferir, seguir a gente e mandar sua mensagem também. Olha, a Sueli escreveu para a gente aqui no Instagram dizendo assim: boa noite, já estou na expectativa para assistir o programa. E tem mais gente escrevendo também aqui, começando o programa de hoje. Temos duas pessoas aqui que escreveram também, deixa eu conferir direitinho. Foi a Moraes, M. Mozart Moraes, agradece muito a Escola Bíblica. Transformou depois que assistia Novo Tempo. Minha vida transformou depois que eu assistia Novo Tempo. A Ana Lúcia dizendo quem é o representante de Cristo é o Espírito Santo. E também a Ellen não fala de onde ela diz assim: hoje está imperdível, hein? Eu desejo ardentemente mais e mais o Espírito Santo na minha vida. E a gente já vai começar convidando você para acompanhar com a gente o estudo número 11 da nossa temporada Descobertas Bíblicas. Olha, nós vamos basicamente até o final desse próximo semestre com vários temas diferentes em cima da temporada Descobertas Bíblicas. E você pode entrar no site biblia.com.br, baixar no seu celular esse material e acompanhar com a gente também. Seguindo a gente nas redes sociais, você também interage e, é claro, a gente agradece você de todos os cantos do Brasil e do mundo também. Hoje eu vou começar direto ao ponto, a gente vai orar agora, tem muito conteúdo, muita informação e muita mensagem de Deus para cada um de nós também. Vamos orar? Vamos falar com o nosso grande Deus, que Ele abra a nossa mente, que nós abramos o nosso coração também. Obrigado, bom Deus, por mais essa semana, obrigado por mais esse encontro. E nós queremos nesse momento pedir mais uma vez a tua orientação, porque por nós mesmos, por nossa natureza carnal, é difícil entendermos a tua mensagem. Mas que o Senhor fale a nós, que o Senhor conduza o nosso coração e a nossa mente nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar você que essa semana nós estamos falando sobre um tema muito especial mesmo, tá? Hoje, segunda-feira, tá? A vinda do Consolador e quem é o Espírito Santo. Essa é a abordagem que a gente vai falar para você acerca daquele que é o representante de Cristo. Amanhã, terça-feira, nós vamos falar sobre a missão do Espírito Santo e os dons espirituais. Olha que interessante, hein? O que o Espírito Santo veio de fato fazer nessa terra? E qual a relação dele com os dons espirituais? Já ouviu falar dos dons espirituais? Qual é a conexão do Espírito Santo com os dons? Amanhã, tá? Na quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre os dons do Espírito, um pouquinho mais sobre os dons e o Pentecostes, ontem e hoje. Muita gente gosta desse tema, o Pentecostes, né? Principalmente você que acompanha a gente, quem sabe é um pentecostal da renovação carismática da Igreja Católica, ou um evangélico pentecostal. Nós vamos falar sobre a relação do Espírito Santo com o Pentecoste e com o Pentecoste nos dias de hoje também. E por fim, na quinta-feira, nós vamos falar sobre o Espírito Santo em nossa vida, a nossa relação com o Espírito Santo. Então vai ser uma semana com muitas informações para mim e para você também. Eu quero começar com uma ilustração, com uma história, para a gente introduzir esse tema que é um tema extremamente importante para nós. É um tema difícil, desafiador, polêmico,
mas que tem uma forte relação com a vida de um verdadeiro cristão. Em 1927, um jovem chamado Maurice Frank, que você vê na tela agora, você vê uma estátua dele nesse momento. É ele com um cão ao lado. Ele leu um artigo sobre cães que eram treinados para serem guias para soldados veteranos que ficaram cegos lá na Primeira Guerra Mundial. Então ele leu um artigo, percebeu que existia um artigo que cães conduziam cegos e ele foi inspirado a escrever para a autora do artigo pedindo ajuda. O nome dela era Dorothy. Ela era uma treinadora americana de cães, pastores alemães, e ela treinava esses cães na Suíça. Quando ela recebeu a carta desse jovem chamado Frank, que era também cego, ela concordou em ajudar ele. E depois desse encontro, eles montaram uma fundação, que em português significa o olho que vê. Que até hoje, você pode ver na tela aqui o símbolo dessa instituição, dessa missão, né, em inglês, que traz independência e confiança e também inclusão para as pessoas com deficiência visual. É a mais antiga escola de treinamento de cães do mundo. Por que eu decidi começar falando sobre isso? O Guia de Estudos traz essa informação, mas é que nas últimas semanas nós falamos sobre a volta de Jesus, falamos sobre o céu, e durante essa semana nós vamos falar sobre um Jesus que deixou um representante no nosso mundo. Hoje, o Espírito Santo é um guia também para cegos, cegos espirituais. E nós temos que colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Todos nós somos portadores da necessidade especial, de uma necessidade chamada pecado, né? A natureza pecaminosa. Somos cegos e temos o desafio de nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo, com dependência e com confiança também. Nós vamos falar sobre a vinda do Espírito Santo hoje. A gente começa com a pergunta número 1. Qual foi a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos antes de Jesus voltar ao céu? Essa é a primeira pergunta que você vê aqui. Qual foi a promessa? A promessa se encontra em João 16, verso 7, que diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Uma coisa que é importante a gente entender é que quando Jesus ele comunica a vinda do Consolador e ele vai ao céu, Jesus precisava voltar para o céu como nosso representante diante de Deus. Então, imagine comigo, Jesus estava aqui, ele representou os nossos pecados na cruz e ele precisava voltar para o céu. Ele se apresenta diante de Deus, Hebreus 9, 24 fala sobre isso. E então ele envia o Espírito Santo, o conselheiro, o nosso guia aqui na terra. Ele é o representante direto de Jesus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, a atuação de Jesus, né, o contato dele com o ser humano, estava confinada a uma natureza humana. Jesus tinha contato com os discípulos, com um grupo de pessoas, e Jesus não conseguia estar presente em todos os lugares. Era natural. Ele se tornou um ser humano aqui na terra. Mas ele envia então o Espírito Santo, e o Espírito Santo não tem limitações. A gente tem que começar a entender isso. Hoje o Espírito Santo não tem limitações. Ele é um conselheiro, ele é um guia pessoal para mais de 7 bilhões de pessoas. Hoje 7 bilhões e 800 milhões de pessoas aqui na Terra ao mesmo tempo. Então Cristo, ele cumpre as nossas necessidades, ou melhor, ele supre, né, as nossas necessidades por meio do Espírito Santo. Todos nós temos a necessidade de um Consolador. Por que é que ele supre as nossas necessidades? Porque nós não fomos deixados sozinhos. Eu quero começar a falar para você sobre o Espírito Santo aqui. A gente tem que entender primeiro a palavra Consolador, que é a palavra Paracletos.
Consolador no grego tem esse significado que você vê na tela. Confere comigo, Paracletos. Já que é uma aula, um estudo da Bíblia, é importante a gente entender algumas coisas para nós entendermos a atuação do Espírito Santo e quem de fato é o Espírito Santo hoje, ok? Vamos entender quem é o Espírito Santo? Então, a palavra Paracletos, ela tem um significado no português de consolador. Tá? Nós lemos um texto aqui que Jesus enviaria o Consolador e nós vemos aqui então a palavra Paracletos e a primeira parte da palavra Paracletos significa para, que tem o significado em português de ao lado de ou ao lado de alguém, e Kletos significa chama, ou seja, vamos tentar explicar um pouquinho aqui então. Paracletos significa aquele que é chamado para estar ao lado de alguém. Então, para, ao lado de, kletos, chama. Então, significado, alguém que é chamado para estar ao lado. A palavra paracletos, consolador, significa aquele que foi chamado para estar ao seu lado. Muitas religiões, principalmente no meio evangélico e cristão, e no meio pentecostal, se usa muito essa palavra paracletos, né? Embora seja uma palavra grega, muitos usam esse termo, é o Espírito Santo que foi chamado para estar ao nosso lado. Paracletos, Consolador e Espírito Santo. A gente vai para a pergunta número 2 aqui, mas antes, ficou claro para você que a vinda do Espírito Santo é para estar ao seu lado, ao meu lado? Isso é muito importante. Pergunta 2 do Guia de Estudos é a seguinte: João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Pergunta número 2. Antes da pergunta 2, esse texto que a gente leu aqui, né? O Espírito Santo, o Pai enviará e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. O objetivo do Espírito Santo também é nos lembrar, é nos inspirar, é nos orientar acerca do caminho. Tem mais um texto que eu quero ler para você, João 14, verso 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto temos dito. Já lemos esse, né? João 16, verso 8, perdão. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer. Então, uma das atitudes do Espírito Santo, nós vemos, é ensinar. O Espírito Santo Consolador, ele veio para ensinar você. Para me ensinar acerca do quê? Acerca da palavra de Deus. Uma outra razão pela qual o Espírito Santo veio a essa terra, nós lemos em João 16, verso 8, é convencer. Convencer você, a mim e todas as pessoas a dizer que condição nós estamos, né? Numa condição pecaminosa, frágil, errante, distante de Deus. Então, o objetivo que o Espírito Santo veio a essa terra, além de consolar o ser humano, é ensinar o ser humano também, é convencer o ser humano, e a gente vai ver que ele também veio convencer e guiar o ser humano. João 16, verso 13 diz assim: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo é o nosso guia. Agora sim a pergunta número 2, tá? Quem é o Espírito Santo? A pergunta, quem é? Será que ele é um guia? Nós mencionamos aqui que ele é o nosso guia. É um guia espiritual, ele é uma energia, ele é o poder de Deus, ele é um ser. Para você, quando você ouve a palavra Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo é o poder do próprio Deus Pai, que sai de Deus e vem até nós? Ou você acha que é um poder
que não é Deus, mas é apenas uma força, uma energia também. Ou o Espírito Santo é um ser distinto, que comunica-se conosco e não tem uma relação direta como sendo um poder de Deus Pai. É importante a gente entender isso, porque a partir da compreensão do que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, é que nós vamos poder entender algumas coisas. Entender sobre os dons espirituais, sobre o Pentecostes, sobre quem de fato usa quem. É o Espírito Santo que me usa ou sou eu que uso o Espírito Santo? A gente vai entender isso. Se é uma força, eu posso usar essa força. Se é um ser, é o inverso que é verdadeiro. Após o intervalo, a gente volta respondendo essas perguntas, entendendo biblicamente quem é o Espírito Santo na Bíblia. A gente volta já. Obrigado a você que continua com a gente, um abraço muito especial, pelo menos para uma pessoa aqui que escreveu da Angola, Luciana Mukaji, de Luanda, na Angola, acompanhando a gente agora também no programa Escola Bíblica. No bloco anterior nós mencionamos que o Espírito Santo veio à Terra como um consolador, ele veio para nos ensinar, para nos corrigir, para nos convencer. Mencionamos vários aspectos e razões pela qual o Espírito Santo veio a essa Terra. E surgiu a pergunta, né? O Espírito Santo é uma energia, é um poder de Deus, é um ser. E a resposta inicial para a pergunta que nós temos na tela, que é a pergunta número 2 do Guia de Estudos, ela se encontra em Gênesis 1, verso 1. Preste atenção, é uma mensagem bíblica, mas ao mesmo tempo nós estamos numa escola, né? A escola bíblica aqui. E é importante a gente entender alguns termos, algumas explicações bíblicas para nós chegarmos a algumas conclusões. Infelizmente, muita gente se equivoca na compreensão bíblica, porque ela faz uma leitura e às vezes o que está escrito ali não é o que está por detrás do texto. Olha Gênesis capítulo 1, verso 1. Você conhece o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1? Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro texto da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, vai estar escrito isso. No hebraico, são uma das poucas frases que eu me recordo aí, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Elohim, Deus. Deus, ali na palavra inicial, o primeiro termo expresso a Deus na Bíblia é Elohim. Por que eu estou mencionando isso e qual que é a relação com o Espírito Santo? Porque essa palavra Elohim, que é Deus no Antigo Testamento, no primeiro texto da Bíblia, ela é uma palavra que está no plural, né? E acho que a maioria das pessoas sabe o que é plural. É uma palavra que contém mais de um elemento, né? 2 ou mais. Nesse caso, no hebraico, 3 ou mais. Aí é uma explicação que não convém agora. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, a palavra Elohim, Deus, é a forma plural do significado do nome Deus, ou seja, quer dizer que naquele momento, na criação, estava mais de um ser criando. Tanto é que em vários outros textos da Bíblia, nós percebemos assim, façamos o homem. Não é eu faço o homem, mas façamos o homem à nossa imagem. Naquele primeiro texto da Bíblia, nós podemos perceber a Trindade reunida, criando o ser humano. E a partir desse primeiro texto da Bíblia, nós entendemos que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João 14, verso 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Uma outra explicação para a gente entender aqui, nesse estudo, nessa aula que estamos aprendendo juntos, é essa palavra aqui, outro Consolador. Jesus foi embora e ele disse assim, olha, vou pedir para o Pai enviar para vocês, discípulos, e para você que está em casa acompanhando agora, um outro Consolador. Não sou eu mais, mas é outro.
Que outro é esse? Um outro de que sentido? É um outro que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. É importante a gente entender também a essência do que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo também. A palavra outro, nesse contexto, que é alós em grego, é outra da mesma espécie ou outro da mesma espécie, que quer dizer que Jesus era o Consolador e o Espírito Santo é o Consolador. Muita gente pensa assim, olha, Jesus era Deus, o Pai era Deus, mas o Espírito Santo era outro ser, era uma energia. Eu vou dar um exemplo para você entender aqui que o Espírito Santo, biblicamente, nós já vimos em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E esse outro quer dizer que ele é na mesma essência, na mesma linguagem de Jesus. Está vendo dois carros aqui? Diríamos que você tenha um carro como esse, da direita, e você resolveu comprar um outro carro, mas igual. Você vai usar a palavra outro, ok? Vamos para a próxima imagem aqui. Diríamos que você tenha um desses carros e você resolveu comprar um outro carro. Pode ser um carro diferente também. Quando a Bíblia diz, tomara que tenha ficado claro para você, que Jesus, ele enviou um outro Consolador, não é que a palavra tem a ver com diferente, mas é um outro da mesma essência, uma outra pessoa. É como se fosse um carro igual. Eu comprei um outro carro igual ao que eu tinha, mas mais novo, igual. Não a palavra héteros, que quer dizer diferente. A palavra alós, que nós mencionamos aqui, quer dizer que o Espírito Santo, em resumo, é da mesma essência de Cristo Jesus. Ele também é Deus. Então, o Espírito Santo não é uma energia de Deus, o Espírito Santo não é um ser que aconselha como uma energia proveniente do universo, mas ele é parte da Trindade, a mesma essência de Deus, outro igual a Deus. Isso é muito importante nós entendermos, porque a partir daí, nós temos que entender que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, quem define as coisas para nós. Tem muita gente em muitas igrejas aí que quer, parece que, dominar o Espírito Santo, que quer conduzir o Espírito Santo, que quer dizer aquilo que o Espírito Santo tem que fazer. Quando, na verdade, nós é que temos que nos submeter à atuação de Deus, do Deus Espírito Santo. Essa é a visão bíblica para nós aqui. E eu quero começar mencionando para você pelo menos alguns pontos aqui, textos bíblicos que confirmam que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é um ser pessoal. Mateus 28, verso 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um texto clássico, claro, bíblico, e ele faz parte do cânon bíblico como o centro da mensagem de Gênesis e Apocalipse, a Trindade envolvida tanto na criação quanto na recriação do homem. Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro texto para você também. O Espírito Santo tem características pessoais. O Espírito Santo tem uma mente. Uma energia não tem em mente, mas um ser tem. E o Espírito Santo como um ser criador. Nós podemos ver nesse texto aqui, Romanos 8, verso 27. Aquele que sonda os corações, o Espírito Santo sonda os nossos corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Deus intercede por nós. O Espírito Santo conhece as nossas intenções. O texto diz assim que ele sonda os nossos pensamentos.
Está lembrado do Salmo 139, que diz assim: Deus, o Senhor sonda os meus pensamentos. O Espírito Santo, como Deus, ele sonda os seus pensamentos também. Nós temos outros textos que nós vamos mencionar amanhã que falam que o Espírito Santo é Deus. E é importante você entender um pouco mais sobre isso. Mas que você coloque no seu coração que o Espírito Santo veio para consolar, para conduzir, para guiar, e que ele é um ser pessoal, ele é o próprio Deus, parte da Trindade que criou o ser humano, eu e você, e ele quer conduzir a minha vida e a sua vida também. Vamos orar. Bondoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Nos entregamos em tuas mãos para que o Senhor nos use hoje e sempre. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.